O Poder das Línguas. Pastor Chris Oyakhilome. Tradução e adaptação, Mark Janderson, 2022. Capítulo 1. A linguagem do homem recriado. O homem é um espírito, mas tem uma alma e vive em um corpo. 1 Tessalonicenses 5,23 diz: O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. O corpo humano é, na verdade, o domicílio do homem, sua morada. Quando uma pessoa nasce de novo, seu espírito é recriado, e é por isso que a Bíblia diz que se alguém está em Cristo, ele é uma nova criatura, um novo tipo de ser que nunca existiu antes. 2 Coríntios 5,17. Deus, pelo Espírito Santo, dá a esse espírito humano recriado uma nova linguagem, e essa linguagem é o que as Escrituras se referem como línguas dos anjos, em 1 Coríntios 13, versículo 1. Depois de sua ressurreição e pouco antes de ser recebido no céu, Jesus deu a seus discípulos um resumo das características das novas criaturas pelas quais elas poderiam ser facilmente identificadas. Ele listou as muitas coisas pelas quais elas seriam conhecidas, coisas que serão capazes de fazer em seu nome. E estes sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Marcos 16, versículos 17 e 18. Quando Jesus disse, esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem, ele não estava fazendo uma promessa. Muitas pessoas interpretam mal esta passagem das Escrituras como uma promessa que Jesus fez ao crente de que estes sinais o seguirão, mas não era uma promessa. Você tem que entender que neste momento Jesus estava falando aos seus discípulos sobre a próxima geração da igreja, uma raça especial chamada geração escolhida, sacerdócio real, nação santa e povo peculiar. 1 Pedro 2, versículo 9. Era a eles que ele estava se referindo quando disse que esses sinais seguirão os que creem. Se você creu no nome de Jesus e nasceu de novo, então você é aquele de quem ele estava falando em Marcos 16, versículos 17 e 18. Você deve ser identificado por esses sinais. Uma nova raça de pessoas. Durante os anos em que Jesus andou na face da terra, o Espírito Santo ainda não tinha vindo habitar na terra. Ele veio à terra depois que Jesus foi levado ao céu após sua ressurreição. Em João 14, versículo 16, Jesus prometeu a seus discípulos que pediria ao Pai e lhes daria outro Consolador, o Espírito Santo, que permaneceria com eles para sempre. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordantemente no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu a toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Atos 2, versículos de 1 a 4. Foi quando o Espírito Santo veio à terra e esses 120 discípulos foram os primeiros cristãos a recebê-lo e a ter línguas de fogo. A Bíblia registra que todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Atos 2, versículo 4. Desde aquele dia em que ele veio à terra com o som de um vento forte e impetuoso, o Espírito Santo nunca mais deixou a terra. Desde aquele dia, ele tem enchido cada crente em Cristo Jesus que o recebe e tem nos capacitado para fazer as obras de Cristo. Ele está encarregado dos filhos de Deus na terra. Ele é o chefe da igreja. Receba o Espírito Santo. Se você nasceu de novo, mas não foi cheio do Espírito Santo, o Senhor deseja que você o receba hoje. Sua salvação é a única qualificação necessária para receber o Espírito Santo.
Agora você pode simplesmente pedir pela fé e recebê-lo em seu espírito. Diga estas palavras em voz alta com fé, esperando receber. Querido Pai Celestial, eu te agradeço pelo dom do Espírito Santo. Como teu filho, eu agora o recebo pela fé para vir habitar em meu coração. Eu recebo em minha alma e em meu corpo. Eu recebo em cada fibra do meu ser. Agora estou cheio do Espírito Santo e, de acordo com a tua palavra, em Atos 2, versículo 4, falo em outras línguas conforme ele me concede que fale. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Você recebeu o enchimento do Espírito Santo. Agora abra sua boca pela fé e comece a pronunciar aquelas palavras do Espírito que estão vindo de seu ser mais íntimo. Louvado seja o Senhor. A presença do Espírito Santo em sua vida te torna mais do que um homem. Você ainda pode olhar, falar e andar da mesma maneira, mas você se tornou o tabernáculo vivo dele. Você se tornou mais do que um homem, pois a própria vida e poder de Deus agora habitam em você. Capítulo 2. Por que falar em outras línguas? Falar em línguas fortalece você. Quando você nasce de novo e é cheio do Espírito Santo, o poder de Deus passa a residir em você. Este poder é ativado ou acionado quando você fala em outras línguas. Aquele que fala em outra língua edifica-se a si mesmo. 1 Coríntios 14, versículo 4. A palavra grega traduzida como edificar é oikodomeu, que significa construir ou fortalecer, encorajar ou carregar, como você carregaria uma bateria. Portanto, este versículo está nos dizendo que aquele que fala em uma língua desconhecida se constrói como um edifício, ele se encoraja e se carrega como uma bateria. Aquele que fala em uma língua desconhecida se edifica. Quando você gasta tempo para falar em outras línguas, você está realmente construindo o seu homem espiritual. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Judas, versículo 20. Quando você fala em línguas, você está se carregando no Espírito e despertando o poder de Deus que reside em você. Então vem a força e a glória de Deus e é revelada em sua vida. Se você fosse fraco em sua vida cristã, ao falar em outras línguas, o poder de Deus que está adormecido dentro de você seria despertado e você seria fortalecido para fazer as coisas de Deus novamente. Falar em outras línguas, junto com as confissões da palavra de Deus, fará de você um gigante espiritual. Ao falar em outras línguas, você está se fortalecendo, você está se recarregando como uma bateria em um carregador. Quando você fala em outras línguas, você não está apenas murmurando algo religioso, mas declarando mistérios no Espírito. Você está falando palavras que mudarão todo o seu mundo. Encoraja você. Aquele que fala em outra língua edifica-se a si mesmo. 1 Coríntios 14, versículo 4. Lembre-se de que um dos significados de edificar é encorajar. Então aquele que fala em uma língua desconhecida a si mesmo se encoraja. Falar em línguas é a solução para o medo e a timidez. Se você alguma vez ficar tímido sobre qualquer coisa, fale em línguas. Como cristão, saiba que Deus não lhe deu o espírito de temor, mas de poder, amor e uma mente sã. 2 Timóteo 1, versículo 7. Ative o poder dentro de você gastando tempo falando em outras línguas. Funciona! Em algum momento de 2001, preguei uma mensagem intitulada Poder para a Mudança. E nesse ensino, disse à congregação para nunca ter medo. Eu disse a eles, você tem mais poder dentro de si do que qualquer pessoa do mundo. Portanto, não tenha medo de sequestradores. Se você for sequestrado, não tenha medo deles. Não implore, não negocie. Deixe que eles te levem. Sente-se lá com eles e diga, vamos! Enquanto eles estão levando você, fale em outras línguas. Em pouco tempo, eles estarão implorando a você. No momento em que você estiver falando nessas línguas,
você está realmente dizendo: eu reivindico estes homens para Jesus Cristo. Eles podem te dizer: cala a boca, ou então... Mas não responda em inglês, responda em outras línguas. Enquanto você fala, seus anjos tomarão suas posições e você será vitorioso. Pouco depois de pregar esta mensagem, uma jovem senhora de nossa igreja que a ouviu foi sequestrada. Mais tarde, ela testemunhou que, enquanto seus sequestradores a estavam levando embora, ela se lembrou desta mensagem e explodiu falando em línguas. Eles a ameaçaram várias vezes para ficar calada, ou eles a matariam, mas ela disse que não conseguia mais se conter. Ela falou em línguas ainda mais alto e, ao fazê-lo, tornou-se mais ousada, apesar de sua situação desesperadora. A próxima coisa que ela soube, os sequestradores pararam o carro, abriram as portas e fugiram. Glória a Deus! Falar em línguas acaba com todo medo. Isso te encoraja e fortalece o seu homem interior, que você terá o domínio sobre todos os seus adversários. Capacita você a pregar. Ouvi um menino de 9 anos dizer: comecei a falar em línguas quando não conseguia pregar a palavra de Deus aos meus colegas da escola. Ele disse: quando comecei a falar em línguas, tornei-me ousado. Depois, fui para a escola, preguei para todos os meus amigos. Idade não tem nada a ver com isso. Este era um menino de 9 anos falando em línguas. Não há limitação quanto ao que o Espírito de Deus pode fazer em sua vida hoje se você passar algum tempo falando em outras línguas. Ele não faz acepção de pessoas. O que ele fez por um, ele fará por outro nas mesmas circunstâncias. Carrega você. Quando você fala em outras línguas, você comanda o seu espírito. Esta é uma carga rápida, porque seu espírito responde muito rapidamente. Levará apenas alguns minutos e de repente a unção é agitada dentro de você e você se transforma em outro homem. De volta ao Antigo Testamento, toda vez que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, desceu sobre Sansão, ele foi transformado de um homem comum em um homem de força sobre-humana. Bastou um momento para que a mudança ocorresse. A Bíblia diz em uma instância que ele arrancou as portas da entrada da cidade com ambas as ombreiras e, juntamente com a tranca, as tomou, pondo-as sobre os ombros, e levou-as para cima até o cume do monte que está defronte de Hebrom. Juízes 16, versículo 3. Sansão estava tão carregado que foi capaz de fazer o que de outra forma seria humanamente impossível. Se isso aconteceu no Antigo Testamento, quando o Espírito Santo só podia vir sobre uma pessoa por um período de tempo para capacitá-la a cumprir um propósito dado por Deus, quanto mais agora que ele veio para morar conosco para sempre. Capítulo 3. Línguas. Uma experiência do Novo Testamento. O falar em línguas pertence ao Novo Testamento. As pessoas do Antigo Testamento não podiam falar em línguas, mas nós, no Novo Testamento, podemos e devemos. No Antigo Testamento, eles não podiam nascer de novo porque Jesus Cristo ainda não tinha vindo para morrer em nosso lugar e a nova aliança não havia sido consumada. Lembre-se, línguas são transmitidas ao espírito humano recriado pelo Espírito Santo quando ele enche o indivíduo. É uma linguagem espiritual que você não pode aprender com a mente. Com essa linguagem espiritual, você pode se comunicar no reino espiritual com Deus e seus anjos. A Bíblia diz: o que fala em língua não fala aos homens, mas a Deus, pois ninguém o entende. 1 Coríntios 14, versículo 2. Lembre-se de que eu disse no início que o homem é um espírito e vive em um corpo. É por meio de seu corpo, sua casa, que ele é capaz de entrar em contato com o reino terreno e físico. No entanto, ele entra em contato com o reino espiritual, com seu espírito. E para o espírito humano recriado se comunicar efetivamente naquele reino, ele requer esta linguagem espiritual. Às vezes, quando você fala em outras línguas, está na verdade dando sinais e instruções no espírito, fazendo com que os anjos comecem a agir em seu nome. No Antigo Testamento, a única luz lançada sobre o assunto de falar em línguas era o que o profeta Isaías disse em Isaías 28, versículos de 10 a 12. Porque é mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, regra sobre regra. Um pouco aqui, um pouco ali.
Assim por lábios gaguejantes e por outra língua falará a este povo, ao qual disse: Este é o descanso, dai descanso ao cansado, e este é o refrigério, porém não quiseram ouvir. Isaías 28, versículos de 10 a 12. Embora as pessoas do Antigo Testamento nunca tenham experimentado isso, o que o profeta Isaías disse nos dá uma melhor compreensão do que falar em línguas faz no Novo Testamento. Ele estava falando sobre algo que nunca tinha sido visto ou experimentado antes e não tinha como descrever a não ser pelo Espírito de Deus. No versículo 12, Deus estava falando por meio do profeta Isaías que esses lábios gaguejantes e outra língua é o descanso com o qual o cansado receberá descanso e refrigério. Mas ele disse que o povo não acreditaria, e fiel à sua profecia, quando veio, eles não acreditaram. É triste dizer, mas alguns cristãos ainda não creem no falar em outras línguas. Se você é um deles, deixe-me salientar aqui que o fato de não crer nisso não significa que seja errado. Na verdade, você está apenas negando a si mesmo uma grande bênção e vantagem que Deus já colocou à sua disposição. Porém, quem deseja viver uma vida cristã autêntica, dinâmica e vitoriosa, receber o Espírito Santo e falar em outras línguas não é uma opção. Ninguém pode viver a verdadeira vida cristã com sucesso sem o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, você só pode ter uma religião vazia. Capítulo 4. O que é maior? Orar em seu entendimento ou orar em línguas? Porque se eu orar em língua desconhecida, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica infrutífero. 1 Coríntios 14, versículo 14. Durante uma das reuniões da Noite de Felicidade que realizamos em 2002, perguntei: quantas pessoas aqui não creem no falar em línguas? Era uma grande multidão de milhares de pessoas e apenas algumas mãos se levantaram. Avistei um rapaz e uma moça entre eles e disse-lhes que viessem. Perguntei por que não criam no falar em línguas e os dois deram a mesma resposta: porque não entendo e não posso falar uma língua que não entendo. Mas o fato de você não entender é uma prova positiva de que vem de Deus. É isso que a palavra de Deus diz. Eu respondi de volta. Então li este versículo em 1 Coríntios 14, 14 para eles e eles se convenceram. Pedi-lhes que recebessem o Espírito Santo e a capacidade de falar em outras línguas, e enquanto a multidão olhava, eles foram milagrosamente cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Quando você fala ou ora em uma língua desconhecida, você não precisa entender o que está dizendo, porque as palavras vêm do seu espírito, e nesse momento o seu entendimento, ou seja, a sua mente, não tem parte nisso. 1 Coríntios 14, versículo 14. A tradução da Bíblia Viva diz: pois, se eu orar em uma língua que não entendo, meu espírito está orando, mas não sei o que estou dizendo. As palavras não passam pela sua mente, elas vêm direto do seu espírito e da sua boca, e você não pode entendê-las, a menos que o Espírito Santo abra o seu entendimento, e ele o fará se você pedir a ele. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 13. Tenho observado que muitos cristãos preferem orar na língua que entendem em vez de orar em outras línguas, mas essa é a menor das duas. O apóstolo Paulo disse: que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com entendimento. 1 Coríntios 14, versículo 15. Com base nesse versículo, vemos que orar com entendimento é o também, mas a maioria dos cristãos entende o contrário. Eles oram com seu entendimento e oram com seu espírito também. Essa é a razão pela qual muitos deles enfrentam desafios que parecem vencê-los. Paulo disse: orarei com o espírito e também orarei com entendimento. Ele também disse: dou graças a Deus, pois falo em línguas mais do que todos vós. 1 Coríntios 14, 18. Orar com entendimento é o também. É o menor dos dois. O maior está orando com o espírito, que está orando em outras línguas. Portanto, antes de orar em português ou em qualquer outra língua que tenha aprendido, ore primeiro no Espírito Santo.
É melhor orar em outras línguas do que orar em português ou em qualquer outra língua conhecida, pois então você está falando mistérios no reino do Espírito. Esses mistérios são as respostas às suas perguntas e a sabedoria de que você precisa para lidar com as situações que enfrenta. Você pode então trazer esses mistérios para o seu entendimento, onde eles podem ser proveitosos para você quando você receber a interpretação. Línguas mais interpretação é igual a profecia. O que fala em língua desconhecida edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. E eu quero que todos vós faleis em línguas, mas muito mais que profetizeis. Porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas, a não ser que também interprete para que a igreja receba edificação. 1 Coríntios 14, versículos 4 e 5. Falar em línguas inclui orar, pregar ou dar uma mensagem em outras línguas. E é por isso que você precisa da interpretação, para que você e outros que estão te ouvindo possam ser abençoados. Profetizar é falar a palavra de Deus com poder. É falar as revelações da palavra de Deus no entendimento do povo, para que a igreja seja edificada. A Bíblia diz que quem profetiza é maior do que quem fala em línguas, exceto quem fala em línguas e interpreta. Em outras palavras, falar em línguas mais a interpretação das línguas faladas é igual à profecia. Mas se não há interpretação e você está apenas falando em línguas, a profecia é maior e melhor porque edifica a igreja. Falar em línguas em si mesmo edifica apenas a pessoa que fala em línguas. Todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. 1 Coríntios 2, versículos 6 e 7. Falamos a sabedoria de Deus em mistério, ou seja, a linguagem esotérica. A palavra de Deus é a sabedoria de Deus. Se eu disser, por exemplo, maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo, os espiritualmente incultos não saberão o que isso significa. Não fará sentido para o homem natural, porque estou falando a sabedoria de Deus em um mistério, e ele não consegue entender. Ative o seu espírito. Orar em línguas estimula seu espírito, ativa seu espírito. 1 Coríntios 14, versículos 14 e 15 diz: Porque se eu orar em uma língua desconhecida, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica infrutífero. Que farei, pois? Orarei com espírito, mas também orarei com entendimento. Cantarei com espírito, mas também cantarei com entendimento. Paulo nos mostra que é o também orar com entendimento. Ele não disse, orarei com entendimento e orarei com espírito também. Ele disse, orarei com o espírito e também orarei com entendimento. Isso significa, primeiro eu orarei com o espírito, depois também orarei com entendimento. Então ele disse, se eu orar em língua desconhecida, o meu espírito ora. O que significa que orar em línguas é a oração do espírito humano recriado. É aí que está o poder. Leia o próximo versículo em 1 Coríntios 14, versículo 2. Pois o que fala em uma língua desconhecida não fala aos homens, mas a Deus, porque ninguém o entende ou entende o que ele quer dizer, porque no Espírito Santo ele profere verdades secretas e coisas ocultas, não óbvias para o entendimento. Versão ampliada. Veja, quando você fala em línguas, você não está falando aos homens, mas a Deus. Você está falando mistérios, verdades secretas, coisas ocultas que não são óbvias para o entendimento. Quando você fala em outras línguas, verdades e realidades secretas estão sendo reveladas. Há momentos em que você pode não saber o que fazer. Você pode precisar de uma ideia, um plano de negócios, um plano para a sua família ou um plano para a sua própria vida. Você pode nem saber que passos tomar, mas quando falar em outras línguas, as verdades serão reveladas ao seu espírito e você saberá o que fazer. Jesus disse, aquele que crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão do seu ventre. João 7, versículo 38. Portanto, quando esses pensamentos ou palavras afloram em você,
você recebe verdade secreta de Deus. Quando você fala em outras línguas, as pessoas mundanas podem rir de você porque não entendem o que está acontecendo e podem pensar que você é um tolo. Mas glória a Deus! A Bíblia diz que Ele escolheu as coisas tolas do mundo para confundir as sábias. 1 Coríntios 1, versículo 27. Quando você fala em outras línguas, terá resultados que irão surpreender, confundir e mistificar o mundo ao seu redor. Eles não serão capazes de compreender como você alcançou seu sucesso. Glória a Deus! Capítulo 5. Sua fé santíssima. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Judas, versículo 20. Quando você ouve a palavra de Deus, a fé vem até você, pois a Bíblia diz: a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Cristo. Romanos 10, versículo 17. Sua fé aumenta à medida que o Espírito de Deus te ensina a palavra. Ela sobe do nível em que estava para um nível novo e mais alto a cada vez. À medida que sua fé sobe para um novo nível, ela se torna seu nível de fé mais elevado para aquele momento específico. Mas muitos cristãos nem sempre vivem a partir desse ponto culminante da fé. Na maioria das vezes, eles vivem abaixo do nível mais alto de fé que alcançaram. Então, o que diz aqui em Judas 1:20 é que quando você atingir o seu nível mais alto de fé, em vez de retroceder e operar abaixo desse nível, você pode construir-se e edificar-se no ponto mais alto de fé que atingiu orando no Espírito Santo. Orando continuamente em outras línguas, você pode se manter naquele nível máximo de fé. Você será edificado e estabelecido naquele nível de fé ao qual o Espírito Santo já te trouxe, e você se verá sempre operando da melhor maneira possível. Comunhão com o Espírito Santo. Quanto mais você fala em outras línguas, mais comunhão com o Espírito Santo você tem, porque você está falando a língua dele. Muitos cristãos não estão cientes disso. Eles não reconhecem o que podem fazer com o que tem dentro deles. Mas o apóstolo Paulo sabia o que tinha dentro dele, e é por isso que ele disse: posso todas as coisas através de Cristo, a unção que me fortalece. Filipenses 4:13. É através do Espírito de Deus. O apóstolo João também disse: filhinhos, vós sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. 1 João 4, versículo 4. Como filho de Deus, você tem que despertar para a compreensão de que existe alguém realmente vivendo em você. O Criador da vida eterna vive em você, em cada fibra do seu ser. Aumente o poder interior falando em línguas. Qualquer que seja o desafio que você enfrente, o que você tem que fazer é despertar o dom de Deus que está em seu interior pelo falar em outras línguas. Conforme você fala em outras línguas, o poder de Deus se levantará e dominará a situação. Não sejam daqueles que não oram em línguas por tempo suficiente para que o poder surja dentro deles. Eles apenas falam em línguas por alguns minutos, o tempo todo sendo distraídos por tudo que está ao redor deles, e então param sem despertar aquela energia divina dentro de si. Recomendo que você continue falando em línguas e se recuse a se distrair. Traga sua mente sob controle e em pouco tempo, conforme o poder de Deus aumentar dentro de você, Ele inundará sua mente e corpo até que você seja totalmente inundado por Ele. Então você pode ir adiante e enfrentar o mundo com o poder divino de Deus trabalhando em você para produzir as mudanças que deseja. Lembro-me da história de um irmão que tinha um braço mais curto que o outro. Ele ouviu uma mensagem que eu preguei sobre o falar em línguas e começou a falar em outras línguas. Enquanto ele falava em línguas, esticava os braços e em pouco tempo a unção entrou em seu braço mais curto e o esticou até que ambos ficassem do mesmo comprimento. Glória a Deus! Um certo jovem sofreu por vários anos com um tumor em seu corpo. O tumor ficou tão grande quanto um punho. Quando ele ouviu esta mensagem sobre o falar em línguas,
ele colocou a mão sobre si e começou a falar em outras línguas. E ao fazê-lo, a fé foi liberada de seu espírito. Ele continuou falando em outras línguas até que se tornou tão ousado que, pelo Espírito de Deus, ele atingiu aquele tumor e instantaneamente reduziu. Poucos dias depois, ele havia sumido completamente de seu corpo. Há muito poder em falar em outras línguas. Um menino de 11 anos deu testemunho. Ele disse que nunca entendeu matemática na escola, mas quando começou a falar em outras línguas, descobriu que começou a entender matemática cada vez melhor, até que se tornou sua melhor matéria. Louvado seja Deus! Passe um tempo de qualidade falando em línguas. O poder de falar em outras línguas é indescritível. Ele desbloqueia e libera o poder dentro do cristão e faz com que o miraculoso aconteça. Passar um tempo de qualidade falando em línguas resolverá aquele problema que persiste por tanto tempo em sua vida. Se você realmente deseja ver a glória de Deus em sua vida, se deseja ser promovido e deseja receber maiores bênçãos em sua vida do que está tendo atualmente, então fale em línguas mais do que tem feito. Lembre-se de que não é por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Zacarias 4, versículo 6. Você é nascido de novo e cheio do Espírito Santo? Então você tem tudo o que é necessário para desbloquear esse poder dentro de você e acender um fogo em seu espírito. Fale em outras línguas. Fim do livro.